Boa tarde, vamos falar de educação e cidadania. Você já imaginou treinar o seu bebê para ser um indivíduo autônomo, independente? O filósofo e diretor da escola, Giordano Bruno Roger Hansen, tem uma proposta diferenciada de educação e por isso nós o trouxemos a essa série de programas diferenciados de setembro do Educação e Cidadania, para que ele tivesse até um pouco mais de tempo para falar dessa proposta. Também aqui conosco a Kátia Passos, coordenadora de cursos na área de gestão e negócios do Senac de Santa Catarina e que vai nos falar como a educação se processa nessas áreas. O nosso programa já está começando nesse dia 15 de setembro, já está no ar. Bem-vindo, Roger Hansen. Tudo bem contigo? Obrigado. Tudo jóia, você. Como tornar o seu bebê inteligente? Essa é uma questão interessante. Nós sempre temos uma ideia, em primeiro lugar, muito centrada nessa educação intelectual. E quando nós falamos de inteligência, nós precisaríamos expandir um pouco esse conceito, porque há, segundo um grande pensador do momento chamado Howard Gardner, uma série de inteligências ou de potenciais a serem desenvolvidos. Então, a grande questão que nós temos que fazer hoje não é se o bebê ou se a criança ou se esse ser humano é inteligente ou não, mas qual é a inteligência desse ser humano. Pois é, você veja que interessante. Ontem eu entrevistei uma educadora e uma coaching que nos falou exatamente isso, né? Numa pesquisa realizada, uma pesquisa internacional, geralmente as crianças de 0 a 7 anos são todas consideradas gênios. A partir dos 7 anos de idade, ou digamos, dos 7 aos 12 anos, 2% apenas continuam com essa genialidade, né? O que a nossa educação, ela faz com as nossas crianças, na sua opinião? É muito interessante porque esse seu dado mostra um afunilamento que se faz, porque vai se restringindo essa ideia, esse conceito de inteligência à capacidade linguística e da lógica matemática, que é o que foi priorizado desde a nossa tradição mais recente, da tradição moderna de educação. Mas como se percebe, como se estudam essas várias inteligências, digamos, de um bebê? Em primeiro lugar, é preciso que tenha uma observação muito atenta a cada um dos alunos individualmente, porque a nossa educação, ela vem de um movimento muito massivo, e aí você não consegue identificar o que aquela criança tem de potencial individual. Para saber, por exemplo, se essa criança tem uma inteligência musical, se essa criança tem uma inteligência espacial. E às vezes nós centramos essas habilidades já muito preocupados com o vestibular desde muito cedo. E a criança é muito letrada, sabe fazer cálculos, é boa de geografia, ciências, mas é uma criança insegura. E acaba que esses grandes potenciais que ela tem desenvolvido são sabotados no futuro por essa insegurança que atrapalha tudo. Até porque o nosso sistema educacional, ele converge para os 17 anos, um jovem, um adolescente, uma garota terem que decidir praticamente, assim, o futuro da sua vida, né? Em princípio, né? Fazer aquela grande escolha que vem com uma carga emocional muito grande, uma carga emocional, às vezes, uma pressão familiar muito grande, né? Cobranças para decidir, né? Qual curso seguir. E às vezes a tendência, sim, é seguir aquela tendência familiar. E a pessoa segue a tendência familiar, faz uns 2 anos esse curso vestibular e desiste. Depois, de repente, ela vai tentar descobrir alguma coisa dela, não é? Exatamente. A pessoa fica muito frustrada também porque ela não consegue compreender qual é a sua vocação, o que realmente tem a ver com ela. Então, essa proposta de identificar desde criança qual é o potencial, a inteligência daquela criança, vai ajudando a mostrar qual é o caminho de vida dela. Qual é a sua principal força e as suas principais fraquezas a serem trabalhadas. Pois é, mas agora essa metodologia que você desenvolve, não é? E você já me disse assim, Maria Odete, eu já tenho uma nova metodologia, que são a metodologia inteligências múltiplas, né? Exatamente. Como é que funciona isso? Como é que isso ajuda os pais também a ajudarem os seus filhos? Exatamente. Semana passada nós falamos de um método que nós agregamos, que é o método Pikler, e agora vamos falar desse outro método que são complementares, que é o método das inteligências múltiplas. E a grande questão é que nós possamos trazer os pais dessas crianças para perto, porque uma coisa, Maria Odete, muito interessante é que muitos pais não conhecem qual é a inteligência do seu filho.
e desprezam a sua criança às vezes. Dizem, olha, meu filho não é inteligente. Ou esse é mais inteligente que esse, né? Exatamente, começam as comparações, ele ainda não aprendeu a ler nem escrever. E a criança é inteligentíssima, mas tem um outro tipo de potencial que os pais acabam não vendo. Mas em que fase da vida da criança que os pais fazem esse tipo de diagnóstico? Desde muito cedo. Desde bebê você já começa a perceber tendências, certas necessidades que a criança aponta, certas características do temperamento, desde o bebê muito pequeno. Então vamos lá, eu já estou começando a ficar especialista nos teus métodos. O método Pickler, ele prepara o que exatamente? O que ele define exatamente? Ele define um cuidado apropriado com a criança, que vai preparar essa criança para aprender de uma forma muito mais eficiente depois. Porque se esse cuidado não é bem feito no início, o tratamento de higiene, de alimentação, de sono, o carinho com a criança, de uma forma muito inteligente, isso sabota a inteligência da criança e o aprendizado dela depois. A gente poderia dizer que isso vai desde a concepção da criança no ventre da mãe? Exatamente, porque começa todo um tratamento da mãe que canta, que diz boas palavras, e há muitas pesquisas científicas que mostram que isso influencia enormemente nessa criança, mesmo antes dela nascer. Na sua inteligência, que a criança tem isso como potencial lá na barriga da mãe. Mas se isso não é bem cuidado, ela sabota a inteligência do seu bebê. Agora, se por alguma inexperiência, né, os pais, ou a mãe principalmente, ela não soube desenvolver isso, né, com o seu filho na época da gestação, digamos assim, como é que isso pode ser recuperado a partir do momento que a criança nasce? Essa pergunta é muito interessante, me interessa muito, é um dos meus principais temas de pesquisa, porque nós falamos muito de coisas que deveriam ser feitas na primeira infância. E às vezes nós ficamos, poxa, mas passou a minha infância agora. E agora? Como é que recupera isso que eu já não fiz, não é? Exatamente. E há muitas possibilidades de fazer isso. Há uma série de recomendações que são possíveis. O que é necessário é que os pais comecem a identificar o que é necessário para cada potencial. Por exemplo, se a minha criança tem uma facilidade para aprender matemática, língua portuguesa, geografia, mas tem uma dificuldade de convivência. Ela não tem aquilo que se chama de inteligência social muito bem desenvolvida. Portanto, é muito importante que essa criança seja colocada para atividades em grupo com outras pessoas, porque ela vai ter uma dificuldade séria de relacionamento depois. E isso pode ser trabalhado em grupos de convívio, atividade que ela faria sozinha, ela vai fazer com outros amigos. Ela vai ter que ser colocada numa situação de interação com outras crianças também. E agora vamos falar dos cursos da área de Gestão e Negócios do Senac de Santa Catarina. Então, para falar dessa área, né, dos cursos de Gestão e Negócios de Santa Catarina, nós contamos aqui com a presença da sua coordenadora, que é a Kátia Passos. Tudo bem, Kátia? Tudo bom. Bem-vinda. Obrigada. Existe uma diferenciação no atendimento das demandas dos vários pontos em que o Senac Santa Catarina atua, por exemplo, de Florianópolis para Itajaí, de Blumenau para Chapecó e por assim vai? Sim, com certeza. Existe uma grande diferença porque o mercado ele tem as suas peculiaridades. Por exemplo, se nós pegarmos a região do Vale do Itajaí, a região de Joinville, tem muitas indústrias, então as demandas elas acabam sendo específicas. Mas, de certa forma, o que o mercado hoje está pedindo é um profissional qualificado, um profissional competente, e essa é a missão do Senac, né? Desenvolver, preparar as pessoas para irem para esse mercado cada vez mais competentes. Então, a missão acaba sendo a mesma. Agora, independente dessa missão do Senac, ainda existe aquela questão de que há uma demanda grande das empresas com, digamos assim, mão de obra, vagas para mão de obra, e essa mão de obra ainda não tem uma qualificação necessária que essas empresas buscam? Existe, é uma das grandes preocupações nossas como educadores, porque as empresas nos ligam hoje solicitando alunos, né? Nós temos um setor de encaminhamento para o mercado, então o aluno ele é encaminhado quando existem essas vagas e muitas vezes existem mais vagas do que alunos procurando essas vagas de trabalho. Em que áreas, por exemplo? Por exemplo, na área de administração, na área de gastronomia, na área de turismo. Então, existe essa demanda, mas ao mesmo tempo o mercado ele é um mercado exigente. Não basta mais sair com um certificado, com um diploma para buscar emprego. As pessoas realmente querem profissionais competentes. E aí, o que nós tentamos hoje dentro do Senac é fazer com que o aluno realmente seja preparado para ter o conhecimento teórico,
mas também para ter atitudes de um profissional que o mercado deseja. E isso vai complicar ainda mais, porque eu estava lendo recentemente de que agora vão haver normas, por exemplo, para restaurantes, de que a alimentação, né, com essa história de muito sal, muito açúcar, a alimentação ela vai ter que ter um certo equilíbrio na utilização desses componentes. E para isso terão que ser profissionais treinados. Agora já não se pode mais nem improvisar numa cozinha do restaurante, porque vai haver uma fiscalização em cima disso. Exatamente, ou seja, o profissional que realmente não está preparado, ele começa a encontrar cada vez mais dificuldades, porque não basta mais eu seguir uma ficha técnica ou eu seguir uma receita. Eu tenho que pensar que, de repente, o cliente que está chegando, ele tem alguma dificuldade específica e eu vou ter que também ter um olhar um pouco mais humano para esse meu cliente que está chegando. Então, além de aprender as técnicas, o meu aluno também precisa sair preparado para ser competitivo no mercado e para ter uma postura profissional adequada, para conseguir trabalhar em equipe, para ser um profissional que não chega atrasado. Não basta mais ter um conhecimento técnico, ele precisa sair daí realmente sendo desejado profissionalmente, Ou né? seja, as pessoas elas têm que se trabalhar em um todo, não é? Não é simplesmente apertar um botão e ela tem que ter conhecimentos de relacionamento, de comportamento, de inter-relação pessoal, para que ela seja admitida numa empresa, não é? Com certeza. Onde perdura, onde o primordial é o trabalho de equipe, né? E essa é uma das grandes preocupações nossas, porque nós trabalhamos com educação por competência, que é o quê? Preparar a pessoa para ela ter conhecimentos, para ela ter habilidades para colocar esses conhecimentos em prática e para ter atitudes e valores que realmente hoje são valorizados. Então, não basta mais ter a técnica, a pessoa precisa trabalhar em equipe, que hoje as pessoas muitas vezes são contratadas pela técnica, mas elas são demitidas porque elas não têm posturas adequadas. Então, eu tenho um currículo fantástico, eu posso ter uma pós-graduação, eu posso ter um mestrado, mas se eu não conseguir me relacionar bem no ambiente de trabalho, automaticamente o mercado me exclui. Ou seja, a pessoa é contratada pelo currículo, mas é demitida por atitudes. Exato, ela é contratada pela técnica e ela é demitida por questões comportamentais que já não se adequam à empresa. Agora, esse profissional que vocês tentam moldar ao mercado de trabalho, ele aceita tudo assim tão fácil, de uma maneira tão tranquilo como nós estamos conversando aqui? Ou tem gente que questiona? Se aquele diretor, e se aquele gerente vier desse jeito na cozinha, eu já jogo uma panela na cabeça dele? Tem sim. Tem muitas pessoas que no começo eles veem até como sendo uma proposta um pouco intrigante. Por quê? Primeiro que nós não trabalhamos por nota. O nosso aluno ele não é avaliado de 0 a 10, não. Ele é avaliado pelas competências que ele desenvolve durante o curso. Então, a nossa preocupação é em estar mesclando todos os sentidos durante uma aula. Então, ele vai ter estímulos visuais, ele vai ter estímulos olfativos, trabalha-se muito com dinâmicas de grupo, com trabalhos lúdicos que realmente façam ele entender que muito mais, por exemplo, se ele for para um curso de cozinheiro, muito mais do que ele saber preparar uma receita, ele precisa também fazer essa receita e desenvolver ela dentro de uma cozinha com mais 30 ou 40 pessoas. É verdade. Então, a partir do momento em que ele começa a entender que para ele ser contratado, e mais do que ser contratado, para ele permanecer numa boa empresa, ele precisa sim ser um bom profissional e ele precisa ter um diferencial. E esse diferencial muitas vezes é saber trabalhar com outras pessoas. Isso implica inclusive numa certa generosidade, né? De você também recuar um pouco, ter humildade, não é? De tudo bem, vamos dar uma chance para a pessoa, vamos, né? Não é fácil fazer isso, né? Não, e principalmente a pessoa ter humildade de reconhecer que nós somos eternos aprendizes, né? Que eu nunca sei o suficiente. Então, que o segundo grau, que há 10, 20 anos atrás era o suficiente para manter um funcionário numa empresa, hoje em dia já não basta. É verdade. Então, a questão da educação contínua, de se preparar, né? De desenvolver todas as inteligências, é fundamental hoje também. Então, hoje estou aqui num papo muito bacana com o Roger Hansen, filósofo, diretor do Giordano Bruno, um centro de formação de bebês, e também com a Kátia Passos, que é a coordenadora, né, do SENAC nas áreas de gestão de negócios,
Isso é muito importante. A gente volta em seguida com esses dois profissionais aqui no nosso programa de hoje. Só um instante.